Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de apresentar para vocês os 40 livros de não ficção que eu pretendo ler antes de completar 40 anos. Então, gente, se você está acompanhando o mês de janeiro aqui no canal, sabe que tem 2 vídeos por semana esse mês, porque ao início do ano eu faço os balanços de leituras, balanços de projetos, é o mês do meu aniversário e é o mês em que eu falo também sobre as metas futuras para o canal e para as minhas leituras. E neste ano de 2023 eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Geralmente eu faço a lista dos 12 livros para 2023, né? 12 livros para aquele ano. Esse ano eu não vou fazer isso, se você já viu o vídeo anterior você sabe. Esse ano eu vou fazer uma lista que vai durar 5 anos. Por quê? Em 2023 eu estou completando 35 anos de idade, no dia 27 de janeiro, e eu achei que é um bom momento de eu fazer aquela lista, tantos livros para ler antes dos tantos anos. Então, eu estabeleci essa meta de 5 anos de duração, né, dos 35 aos 40, com 40 livros que eu quero ler antes dos 40. Mas não satisfeita em fazer 40 livros, eu fiz 80 livros. Por quê? Eu fiz os de ficção e eu fiquei com muita vontade de ler livros de não ficção também. Eu sou muito fã de livros de não ficção, de filosofia, de história, livros de ensaios, às vezes algumas biografias. Eu acho livros muito fascinantes e eu tenho vários legais aqui em casa que estão paradinhos na estante. Então o que eu pensei? Por que não fazer 2 listas de 40 livros cada? Ai, gente. Quando eu falo eu meio que me arrependo, mas não, vamos até o fim. Porque eu quero priorizar esses livros que já estão na minha estante. Até porque se eles não forem tão bons assim, ou se eu não quiser relê-los, eu já passo pra frente, né? E libero um espaço aqui na estante, que sempre é bom. Então é isso, no vídeo anterior eu apresentei pra vocês os 40 livros de ficção que eu quero ler antes dos 40. E no vídeo de hoje eu vou apresentar os 40 livros de não ficção que eu quero ler antes dos 40. Isso inclui livros de história, de filosofia, alguns livros de memórias, análises teóricas de uma forma geral, tem alguns de jornalismo literário também. Então, vamos a eles. Olha só, gente, fiz uma lista toda linda, ó, a de ficção e a de não ficção. Sem mais delongas, vamos a eles. O primeiro livro que eu quero ler é o Apologia da História, do Mark Bloch, um livro clássico dos estudantes de história. Eu já li, eu não me lembro se eu li inteiro ou se eu li muitas partes, muitos fragmentos dele. Mas eu quero reler e eu quero ler por inteiro esse livro de uma vez só, Apologia da História. Segundo livro, Aprender a Viver, do Luc Ferry. Eu gosto muito desse filósofo, da forma que ele é didático. E eu já li o Aprender a Viver 2, que fala sobre mitologia grega. Eu amei, foi um dos meus livros favoritos da vida. Então, o Aprender a Viver, tenho expectativas para ele. O terceiro livro é o Cartas e Máximas Principais de Epicuro, que é um dos filósofos com os quais eu mais me identifico, assim, ele fala muito sobre aproveitar os prazeres simples da vida e não ter medo da morte, coisas que eu acho muito práticas. Então eu quero ler o livro do Epicuro. O quarto é o Contra o Colonialismo, da Simone Weil, uma filósofa, que é um livro de ensaios, se eu não me engano, e eu quero incluir filósofas aqui na lista. O quinto livro é Costumes em Comum, do E.P. Thompson, mais um clássico da história. É um livro que vai ter a ver com um olhar para as classes mais baixas na história. E se eu não me engano também é um livro com vários artigos ou vários ensaios. 6. S.P.Q.R., Uma História da Roma Antiga, da Mary Beard. É um livro que eu já estou lendo e ele vai fazer parte de um clube de leitura do qual faço parte. Então esse eu vou cumprir com certeza, porque já está avançada a minha leitura aqui. Livro 7, Dialética do Esclarecimento, do Theodor Adorno e do Max Horkheimer, mais um livro de filosofia. Me falaram que ele é um pouco difícil, a escrita dele assim é um pouco trabalhosa, mas faz parte, né? Quero ler. É um conjunto de pensamentos que eu gosto muito, esses da Escola de Frankfurt. Livro 8, Assassinos da Lua das Flores, que é um livro de jornalismo literário, vai falar sobre reservas indígenas nos Estados Unidos. E essas pessoas indígenas que ficaram muito ricas, porque nas reservas tinha poços de petróleo, e começa a acontecer uma série de assassinatos. Então eu acho que deve ser um livro excelente. Eu acho que vai sair filme ou série sobre ele, inclusive.
Livro 9, Escravidão e Abolição no Vale do Paraíba Paulista, organizado por Maria Aparecida Papali e por Valéria Regina Zanetti. Quero ler historiadoras. Nesse livro eu sei que mesclam historiadores e historiadoras. E esse fala da minha região, que é o Vale do Paraíba, e eu tenho pouquíssimo conhecimento sobre o que aconteceu por aqui, porque a gente estuda muito o Vale do Paraíba na época do café, que também é escravista, no momento que a gente estuda, mas é mais o Vale do Paraíba fluminense. Livro 10, Escritos sobre a História, do Fernand Braudel. Esse é mais um que na minha faculdade, assim, eu li muitos textos do Braudel. Eu tive um professor que gostava muito de fazer a introdução do curso com esse historiador, que é o professor Lincoln Seco. Mas eu quero ler os textos de novo agora com a cabeça que eu tenho hoje. Tipo, mais de 15 anos depois que eu entrei na faculdade. Livro 11, Ética a Nicômaco, de Aristóteles, um classicão da filosofia. Livro 12, Ética Prática, do Peter Singer. Eu gosto muito desse campo da ética dentro da filosofia. Então eu peguei um da ética grega antiga e um bem contemporâneo. Livro 13, Os Excluídos da História, da Michelle Perrault, uma historiadora. Também vai falar sobre grupos de pessoas que muitas vezes não aparecem nas histórias oficiais, mas que ela propõe que a gente preste atenção nessas pessoas. 14, Galileu e a Nova Física, do Pablo R. Mariconda e do Júlio Vasconcelos. Eu adoro dar aula sobre Galileu e a Revolução Científica, é uma das aulas que eu fico mais empolgada, e esse livro ele parece muito completo, então eu estou empolgada para lê-lo também. Livro 15, História e Memória, do Jacques Le Goff. Foi uma aquisição recente na minha biblioteca aqui em casa. É outro clássico da faculdade e que eu li só fragmentos. E eu quero ler de cabo a rabo, porque são dois conceitos essenciais para qualquer professor de história, que são história e memória. Quais são as diferenças, quais são os entrecruzamentos entre um e outro. Livro 16, Uma História Feita por Mãos Negras, de Beatriz Nascimento. Tô doida para conhecer a escrita e as teses da Beatriz Nascimento, uma historiadora brasileira, negra, que vai falar sobre aquilombamento. Ela era também ativista. Então eu tô muito, muito curiosa porque eu nunca li a obra dela. Livro 17, A Invenção do Monstro, do Fernando Wugman. É um livro que fala sobre a criação de vários monstros e é um tema que me interessa demais. Eu acho que entra um pouco na ideia da história das mentalidades, né? Que tipo de monstro funciona bem para cada época, para cada sociedade. Eu acho isso super instigante. 18, LTI, A Linguagem do Terceiro Reich, de Victor Klemperer. É um livro que eu adquiri recentemente na Festa do Livro da USP e fala sobre nazismo, né? Mas a questão de como a linguagem se tornou violenta e consolidou, expandiu todo esse contexto de violência contra alguns grupos. Livro 19, As Suspeitas do Sr. Witcher, de Kate Summerscale. Também é um livro de jornalismo literário que tem a ver com crime. Essa jornalista vai recuperar um monte de testemunhos, de depoimentos, de documentos sobre um crime que aconteceu, eu acho que foi na Inglaterra rural, e se eu não me engano é lá para metade do século XIX, e que vai inspirar a criação do Sherlock Holmes. Mas foi um caso real que aconteceu na Inglaterra, super curiosa por esse. Inclusive uma amiga minha da história, que estuda literatura policial, que é a ANAC, a Ana Carolina, me recomendou muito esse livro, então fiquei feliz. Livro 20, Mar Sem Fim, do Amir Klink. Esses livros de aventuras eu amo, tipo Escalada do Everest. O outro do Amir Klink que eu li também, agora eu esqueci o nome, mas é o que ele navega da África para o Brasil sozinho. Eu amei. E esse livro, Mar Sem Fim, é o livro que estava na casa do meu avô, e depois que ele faleceu a gente foi encaixotando as coisas dele, e esse livro me chamou muita atenção, então tem também essa questão um pouco da minha memória afetiva para ler o Mar Sem Fim, além de eu gostar muito desse tipo de livro. 21, Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. Não preciso nem falar, um livro muito comentado, muito bem comentado, com várias discussões contundentes a respeito de racismo. Livro 22, Pai Pai, do João Silvério Trevisan. Eu acho que é um livro de memórias, em que ele vai falar da infância e do pai dele. O João Silvério Trevisan é homossexual, então, e o pai dele não aceitava muito bem isso. Então acho que é um livro que ele vai tentar meio que acertar contas com o pai, literariamente falando, né?
23, O Patriarcado do Salário, da Silvia Federici. Eu adoro os livros da Silvia Federici. Os dois que eu li até agora, assim, achei maravilhosos. Que foram O Caliban e a Bruxa, Mulheres e Caça às Bruxas. E agora eu quero ler O Patriarcado do Salário, que, se eu não me engano, é a respeito do trabalho doméstico. Vai discutir o trabalho doméstico ser exclusividade feminina, culturalmente falando, e o fato de não recebermos salário por esse tipo de trabalho. Livro 24, Perder a Mãe, da Saidiya Hartman. Esse também já está em andamento, estou fazendo uma leitura conjunta com o pessoal, que tem a ver com escravidão. É um livro que ela vai retomar algumas memórias familiares e vai entrecruzar com a pesquisa que ela faz sobre as rotas da escravidão na África e no Atlântico. Livro 25, O Princípio da Responsabilidade, do Hans Jonas, também um filósofo contemporâneo que fala sobre ética e responsabilidade. Livro 26, Autodefesa, da Elsa Dorlan, uma filósofa francesa. Gente, a premissa desse livro é incrível e eu já comecei a lê-lo. Ele só tá um pouco paradinho porque eu tô com outras leituras em andamento que são mais urgentes. Mas eu vou retomá-lo em breve porque eu tô gostando muito. Fala sobre quem tem direito a se autodefender e quem não tem, juridicamente falando. Livro 27. Aí eu tenho duas opções para cumprir o livro 27. Porque os dois livros são organizados pelos mesmos dois autores, que são o João José Reis e o Flávio dos Santos Gomes. Eu posso ler ou Revoltas Escravas no Brasil ou Liberdade por um Fio. O livro 28 é Sair da Grande Noite, do Achille Mbembe, que é um historiador camaronês. E se eu não me engano, ele vai um pouco pro lado da filosofia nesse livro, não tenho certeza. Livro 29, Sem Fins Lucrativos, da Martha Nussbaum, também uma filósofa, que vai falar sobre a importância das ciências humanas na nossa sociedade. Então ela é uma filósofa contemporânea. Livro 30, Sir Richard Francis Burton, de Edward Rice. Esse é um calhamacinho da companhia de bolso, mas o tema me interessa muito, que é o tema do orientalismo. Eu tenho até um vídeo aqui falando do livro Orientalismo, do Edward Said, o conceito do orientalismo, né? Mas esse livro vai contar a história desse Sir Richard Francis Burton, que é um dos fundadores dessas ciências orientalistas na Europa, se eu não me engano. E eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto. Livro 31, A Terra dos Mil Povos, de Cacá Verá Jecupé. É um livro que conta a história dos povos indígenas a partir da visão dos indígenas. Então ele provavelmente não vai ter a divisão tradicional que a gente faz de colônia, império, república. A pessoa que escreveu deve propor outros tipos de olhares para a história do Brasil, na verdade para a história dos povos indígenas. Eu estou muito curiosa por esse. Livro 32, Zoológicos Humanos, de Sandra S.M. Coates. Os zoológicos humanos foram muito comuns no século XIX, quando as grandes potências mundiais, principalmente europeias, Estados Unidos também, expunham o seu grande poder colonial. E isso incluía expor pessoas. Então eu estou muito animada para ler esse livro. Eu acho um tema forte e que, se alguém criasse na ficção, a gente diria que é um exagero, sabe? Mas é algo que realmente aconteceu na nossa história e isso só torna tudo mais impressionante ainda. E aí vamos àquela linha mais aberta de livros. O livro 33 eu quero que seja algum do Eric Hobsbawm. Eu tenho um monte de livros do Eric Hobsbawm aqui na minha estante. Alguns seriam releitura, alguns seriam leitura, mas vamos ver qual que eu vou estar mais afim de ler na época que eu for ler o do Eric Hobsbawm. Livro 34, algum da coleção Exit. Também já li alguns, mas eu tenho muitos outros parados aqui na estante que eu quero dar continuidade. Eu adoro a coleção Exit, que trata de temas contemporâneos pelo viés de várias ciências humanas ou humanidade de uma forma geral, tipo filosofia, sociologia, geografia, psicologia. Vão falar muito de novas tecnologias e discutir esses assuntos à luz das humanidades. Livro 35, eu quero ler alguns sobre a independência do Brasil. Quem assistiu ao meu vídeo de compras da Festa do Livro da USP de 2022 viu quantos livros eu adquiri sobre a independência do Brasil, já que em 2022 foi o centenário, ou melhor, o bicentenário da independência. E eu quero ler pelo menos um desses sobre a independência brasileira, inclusive para trazer vídeo aqui para vocês. Livro 36, algum da coleção Arquivos da Repressão. A Companhia das Letras tem essa coleção que fala sobre ditadura militar no Brasil
E cada um deles vai falar sobre uma coisa, sobre censura das novelas, outro fala sobre o poder judiciário, outro fala sobre a população indígena durante a ditadura, outro fala sobre a população LGBTQIA+, na ditadura. Então eu vou escolher na hora qual que eu estarei mais na vibe de ler. 37. Algum livro sobre o período pré-escrita da humanidade. O que a gente chama, mais ou menos, entre aspas, de pré-história, que é um termo muito ruim. Mas eu quero ler algum livro sobre pré-história. Eu tenho também alguns aqui em casa para escolher, porque é um período que a gente pouco vê na faculdade, a não ser que você vá fazer uma especialização em arqueologia ou algo assim, que não foi o meu caso, mas é um período muito grande da história da humanidade pra gente ignorar. E eu quero ler alguma coisa mais atualizada sobre esse período, entre aspas, da pré-história. Livro 38, algum da coleção Feminismos Plurais. É outro que eu tenho vários, que já li alguns e pretendo ler outros. Então, só pra ir desencalhando aos poucos das coleções, eu vou incluir da Feminismos Plurais. Os que eu mais gostei até agora foram o do Silvio Almeida, em que ele fala de racismo estrutural, e o da Juliana Borges, que ela fala sobre encarceramento em massa. Mas tem muitos outros que eu quero ler, que eu já tenho aqui em casa. Livro 39, algum da Susan Sontag. Eu tô há muito tempo devendo a leitura da Susan Sontag. Inclusive tem um que é uma entrevista dela para a revista Rolling Stone, se não me engano. Talvez eu leia esse, inclusive. Mas tem alguns livros de ensaios dela aqui também. E o livro 40 é algum da Annie Ernaux, que são livros de memórias. Annie Ernaux, Prêmio Nobel de Literatura, acho que dispensa apresentações, muita gente está sabendo dela já. E eu li só um dela até agora, que foi O Lugar, gostei muito. Tenho mais uns 3 aqui na estante e quero lê-los em breve. E aí, o que vocês acharam dessa segunda lista de 40 livros pra ler antes dos 40? Agora só os de não ficção, né? Me conta se você teve curiosidade para ler algum deles. Eu tô muito feliz com essa lista, de verdade. Eu acho que são livros que eu preciso ler ou reler. E eu estou realmente empolgada. Vamos ver se eu vou continuar empolgada pelos próximos 5 anos, que é o período que eu tenho para cumprir esses 80 livros para ler antes dos 40, tá? Me desejem sorte, deixa um joinha para mim como torcida. E me conta se você já leu algum desses livros, qual livro de não ficção você colocaria na sua lista. Me fala um livro de não ficção que você gosta muito ou que você tem muita curiosidade de ler, pra eu pegar as dicas, gente. Vocês sabem que eu amo pegar as dicas de vocês aí nos comentários, né? Então é isso, muito obrigada por estarem aqui, por assistirem o vídeo até o final. A gente vai se falando nos próximos vídeos e nos comentários. Um beijo e até o próximo. Tchau!